Olá pessoal, então olha só, a partir de hoje a gente vai começar a ver aí uma sequência de vídeos que eu vou fazer sobre este livro aqui, Como Ler Literatura, de Terry Eagleton, tá? Eu vou deixar todos os vídeos numa playlist, né, para que vocês acompanhem. Hoje é o vídeo 1, vou fazer 5 vídeos, porque realmente eu vou usar aquela lógica de 5 capítulos, 5 vídeos. Então a cada vídeo vocês vão verificar que vai se referir a cada capítulo do livro, tá? Bem, eu vou fazer essa sequência, vou realmente lendo um capítulo, faço o vídeo, leio outro capítulo e faço o vídeo. Porque eu fiquei realmente pensando uma época sobre se eu faço, assim, leio o livro todo, depois releio o capítulo e faço o vídeo. Enfim, fiquei muito pensando sobre isso. Só que aí eu resolvi que não. Resolvi que eu vou ler o capítulo 1 ou 2 vezes, o quanto achar que for necessário. Aí eu faço o vídeo pra vocês aqui, porque senão eu posso acabar lembrando de alguma coisa, comentando alguma coisa que tinha a ver lá com outro vídeo, um outro capítulo, né, mais à frente. Aí eu posso fazer uma associação. Sendo assim, não, eu fico bem fiel ao que tá no capítulo. E a gente vai fazer um caminho bem pelo capítulo mesmo, tá? Bem, eu sempre quis fazer uma leitura deste livro e ter algum registro, então acho que ter um registro aqui no vídeo vai ser interessante para mim, para vocês, né? Enfim, quem também gostar, né? Quem se interessar por leituras não ficcionais, que é o caso, né? Este aqui é um livro muito famoso para nós aí que somos leitores, pessoal da literatura. É de Terry Eagleton. Vou ler um pouquinho aqui o que tem realmente na capa do livro sobre ele, né? Quem é Terry Eagleton? É um eminente teórico crítico intelectual britânico, professor de literatura inglesa e escrita criativa na Universidade de Lancaster. É autor de mais de 40 livros sobre temáticas de diversas áreas, sempre sob a ótica da cultura. Então, assim, um livro bastante conceituado, né? Os críticos fizeram avaliações super positivas deste livro. E sinceramente, gente, pelo primeiro capítulo que eu li, realmente, assim, olha, um baita de um livro. Eu acho que aqui está uma grande indicação para todos vocês que têm interesse em aprofundar, desenvolver, melhorar a sua leitura, né, especialmente em tratando de livros literários, tá? Uma coisa que eu preciso comentar com vocês é que eu, depois de ter lido o primeiro capítulo, que trata sobre inícios, né? Depois eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que é cada capítulo, né? Mas o capítulo 1, que é o que a gente vai conversar aqui neste vídeo de hoje, o inícios é, bem, para aquelas pessoas que não gostam de saber de análise de alguns livros, que ainda não leu e que tem interesse em ler, talvez você vá pensar que aqui tem alguns spoilers. Eu, sinceramente, como eu não fico tão atenta a isso, assim, porque eu realmente não me importo em pegar um spoiler ou não, eu não fico lendo pensando, ah, isso aqui é um spoiler, ah, isso aqui não é. Então, assim, mas eu sei que algumas informações que estão aqui, algumas análises que estão aqui, realmente podem ser consideradas spoiler, tá? Então, se você, né, for assim, ah, não gosto de pegar spoiler, talvez seria interessante que quando você, né, fosse ler este livro, caso você se interesse, que você faça algumas marcações, tipo assim, ele vai começar uma análise de tal livro, você para e você não lê aquele trecho, vai para o outro que ele vai falar sobre outros aspectos. Mas, sinceramente, eu acho que a leitura ia ficar um pouco comprometida. Mas, enfim, né, eu sou daquelas que vou lendo mesmo tudo, não me importo. Mas é isso, tá? Bem, aqui então, neste livro, nós temos 5 capítulos e hoje nós vamos falar sobre, eu já adiantei pra vocês, né, mas nós vamos falar sobre o capítulo de inícios, né, e inícios de quê, gente? Inícios das grandes obras literárias, né. Na sequência, a gente vai falar no próximo vídeo sobre personagem, narrativa, interpretação e valor. Então, cada um desses vamos ter aí um vídeo, tá? Então, eu tô bem interessada em tudo que eu vá conhecer ao ler estes capítulos, tá? Gente, o que eu fiz, né? Enquanto eu lia, eu fui pensando nesse primeiro capítulo sobre inícios. Eu lia e ficava pensando sobre os inícios de alguns livros que eu já li. É claro que eu fui lembrando dos mais recentes, né? Tem aqueles que são mais marcantes, é verdade. Mas aí eu pensei, bom, eu vou buscar pelo menos os mais recentes. E aí eu trouxe aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, né? Conversar com vocês, eu vou mostrando alguns livros. Não vou fazer nada muito aprofundado sobre aqueles livros ali que eu vou falar daqui a pouco. Mas fica aqui pra mim, pra vocês, na verdade, uma sugestão, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre algum daqueles livros,
De repente, né, quem sabe eu faço algum livro aí falando mesmo sobre aquela história especificamente. Aí fica aí pra vocês, né, a sugestão. Se quiserem, depois vocês me falam no comentário, enfim, né, que tem interesse em saber mais sobre algum daqueles ali. Olha, são 3 livros muito bons, tá? Tô dando a chance pra vocês escolherem aí qual seria uma ideia de próximo vídeo, mas enfim, vamos lá. Vamos então a Como Ler Literatura. E este título diz muito, tá, gente? Ó, Como Ler Literatura. Apesar de que você não pode entender que isso aqui é como se fosse uma receita de bolo, sabe? Assim, é como ler literatura. Primeiro faça não sei o quê. Na sequência, não é um modo de preparo, né? Mas o Como Ler Literatura aqui vai nos convidar a uma reflexão a respeito de como nós estamos lendo, né? Como é que a gente está treinando o nosso olhar para ler um livro literário, aqui especificamente de livros literários, tá? Por quê? Porque às vezes, e aí agora eu vou falar, né, num tom aí de nós, tá? Às vezes, gente, nós costumamos classificar os livros como gostei, não gostei. Só que vocês não acham que fica um tom muito pessoal dizer, ah, gostei desse livro, 5 estrelas, não gostei desse livro, 2 estrelas. Estou usando a categoria estrelas porque é a mais comum aí no mundo das redes sociais, falando da categorização aí dos livros, né? Mas assim, como é que a gente está classificando isso? Quais critérios a gente está usando? Quais exigências que a gente está colocando ali em jogo para dizer que tal livro 5 estrelas e tal livro recebeu só 2 estrelas? Será que é só pela via do gosto? Gostei, não gostei. Será? Porque senão isso realmente vai deixar tudo muito empobrecido, né? Assim, imagina, alguém vai lá e vai ver, nossa, eu tenho interesse em ler esse livro. Aí a Pamela deu 2 estrelas, ela não gostou. Aí vamos ver. Não gostou por quê? Porque as personagens eram muito cruéis nesse livro. Mas de repente não era essa a proposta do livro? Ou então, o fato daquela personagem ser cruel não tinha a ver com a proposta da história ser desenvolvida? De repente a personagem ela teria essa jornada e ela ia ficando cada vez mais perversa, ou ela iria mudando. Enfim, será que isso não tinha a ver com o que realmente precisava ser na história? Outra coisa, o fato dela ser uma personagem muito perversa, muito cruel, será que isso tem a ver mais com os seus gostos? De repente, não gosto de histórias em que as personagens são cruéis, mas isso não quer dizer que o livro seja ruim, sabe? Aí é que tá o ponto. E às vezes a gente tem que cuidar um pouco, né? De repente, ao fazer algumas análises, observar se a gente não está sendo muito tendenciosa para o lado de eu gostei, não gostei, e esquecer que nós temos outras formas, outros critérios para analisar uma obra literária. Daí a importância desse livro, né, gente, o Como Ler Literatura. Por falar nisso, já vou até trazer uma parte que eu marquei aqui na história. Eu vou ler e vai aparecer na tela para vocês, tá, gente? Eu gostei muito porque aqui tem, assim, as exigências, né? E o que a gente vai pensar quando a gente vai ler um livro. Eu sei que o que eu vou ler agora pode parecer assim, nossa, mas é muito difícil a gente ficar lendo e observando todos esses detalhes. Mas é importante que a gente também faça uma leitura que a gente se envolva com aquela história, né? Porque, gente, as palavras que ali foram escolhidas para estar ali, elas não foram colocadas ao acaso. A lógica, a construção das frases, a forma como a história foi pensada, tudo que está ali, né? Se o sujeito está no começo da frase, se não está, até isso, assim, tudo a gente precisa entender que foi pensado. A gente tem que desconfiar quando é uma história muito simples, muito rasa, que nada foi muito bem pensado, sabe? Quando as coisas não são muito bem elaboradas, aí sim a gente pode até criticar, dizer, olha, poderia ser melhor trabalhado ali, tal elemento, tal ponto. Então, quando não, é aí que a gente tem que ver, olha, faz sentido, então buscar entender, interpretar. Não estou dizendo que todo texto literário tem que ser difícil, de difícil acesso, não é isso. Mas que a gente tem que entender que o texto literário, ele exige de nós uma certa profundidade no que diz respeito à nossa relação com ele.
né? Então, assim, a ideia é de que a gente possa conversar, dialogar com a história e entender que ali foi algo muito bem construído e aquilo realmente faz sentido, que as estratégias estão ali e quais estratégias a gente mais gostou ou não, mas saber da estratégia em si, ter critério, sabe? Então, eu acho que este livro aqui nos ajuda muito a refletir sobre isso. Qual o critério que a gente está adotando, quais estratégias que estão lá naquele livro, como é que ele foi pensado, elaborado, estruturado e tudo mais. Então vamos lá, vamos ao trecho aqui que eu marquei. Aqui nós temos: as obras literárias, além de relatos, são peças retóricas. Exigem um tipo de leitura especialmente alerta, atenta ao tom, ao estado de espírito, ao andamento, ao gênero, à sintaxe, à gramática, à textura, ao ritmo, à estrutura narrativa, à pontuação, à ambiguidade, de fato, a tudo que entra na categoria de forma. Então, muitas vezes, gente, às vezes não é somente o que é dito, mas como aquilo é dito, como aquilo está escrito, como aquela história chega para nós. Porque vejam, alguns temas da literatura acontecem com muita frequência, mas é como aquilo está é que vai fazer o brilho da coisa toda, né? Exemplo, histórias como irmãos que se odeiam, né? Traições, enfim, isso são temas recorrentes. Mas como é que aparece em cada história? Casais que são super apaixonados e aí morrem de tanto amor. Como é que isso aparece? Né? Enfim, não é às vezes o que, mas muitas vezes o como as coisas estão ali escritas, né? Aqui, quando trata da parte da pontuação, eu fiquei lembrando, sabe de quê? Dos livros de Saramago, né? Quem pega Saramago para ler pela primeira vez, se pegar aí os livros mais famosos dele, né? Vai ter um pouco de choque ao ver, eu penso, né? Assim, vai ter um pouco de choque ao ver o estilo de pontuação do autor, né? A gente não tem muita demarcação disso. E é o estilo dele. Vejam, imagina só alguém começar a ler Saramago e dizer assim, não gostei do livro porque a pontuação tá toda errada. É isso, entende? A gente ia pensar assim, nossa, mas foi por isso? Mas é o estilo dele, entendam? Assim, que às vezes a gente vai observando algumas coisas e faz muito sentido, né? E outras, também, imagina você pegar um Grande Sertão Veredas de Guimarães. Aí você vê todas aquelas palavras diferentes, aquela parte da construção sintática que ele vai desenvolvendo no livro, na história. Nossa, gente, daí você pode ter aquele choque, assim, né? Então, é a forma como a criatividade do autor tá ali, a gente vai entrando, dialogando com ela, né? Então, muito, muito bom. Olha só, do ladinho desse trecho que eu acabei de ler pra vocês, tem um outro que eu marquei, são os que eu vou trazer aqui pra vocês diretamente desse capítulo 1, tá, gente? Tem um outro que trata a respeito de alguns questionamentos que a gente às vezes se faz, né? Ou que a gente deveria fazer, né? Quando nós estamos lendo um texto literário. Vejam só. O que está presente na interpretação de um texto? Existem maneiras certas e erradas de interpretar? Podemos demonstrar que uma interpretação é mais válida que outra? Existe uma apresentação de um romance que seja a única verdadeira, a qual ninguém ainda chegou ou a qual ninguém jamais chegará? Será? Será? E aí nós vamos, né? Enfim, gente, assim, eu gosto deste começo aqui do capítulo 1, que é o capítulo sobre inícios, porque, nossa, foi bem interessante. Ele começa trazendo, gente, outra coisa que eu acho que eu não devo ter comentado com vocês, mas a leitura deste livro aqui é muito tranquila, tá? Você consegue ler com uma fluidez, assim, não é uma leitura truncada, não traz aí um monte de palavras técnicas difíceis, ou enfim, não, é muito acessível, conversa bastante mesmo com a gente aqui, que nós somos leitores, né? Então, assim, é muito tranquila a leitura. Nos faz pensar muito, né? Traz aí muitos aspectos, mas não é uma leitura enfadonha, não é cansativa, às vezes, inclusive, é até divertida, sabe? Então, eu realmente recomendo para qualquer pessoa que se interessa em ler, em leitura, em como ler literatura especificamente, tá? Então, fica a minha recomendação aí para praticamente todo mundo, tá? Então, olha só.
Quando ele começa o capítulo, ele começa trazendo um diálogo bem acessível, um diálogo aí bem do dia a dia mesmo, né, de estudantes comentando sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Aí eu vou aqui fazer uma puxada para vocês, porque eu tenho o livro aqui comigo, que foi a última edição na qual eu li, que foi essa edição aqui, da editora Faro. A editora Faro mandou para mim este livro em parceria com o Clube Trio da Leitura, que a gente faz leituras coletivas com o clube, e aí a editora parceira, e ela então envia pra gente, o pessoal da editora envia um exemplar. E aqui é o exemplar da editora Faro. Muito bonito, né? Mas vai lá. Eu tinha lido este ano o Morro dos Ventos Uivantes aqui nesta edição, né? Uma edição bonita. Enfim, ó, se quiserem que eu faça um vídeo, depois deixem nos comentários. Mas eu fiz uma leitura, gostei muito deste livro, gostei muito da história. Sinceramente, Emily Bronte me pegou muito, né? As irmãs Bronte, né? E a Emily Bronte me pegou muito neste livro. Eu assim fiquei pensando, nossa. E eu achei o máximo quando eu comecei a ler o Como Ler Literatura. E o autor traz aí um diálogo entre estudantes falando exatamente deste livro e comentando sobre Heathcliff, né? Que é a personagem aqui dessa história. Heathcliff é tido como um dos grandes vilões da história, uma pessoa realmente muito perturbada, muito complicada de se relacionar, uma pessoa que tem um passado difícil. Ele, né, Heathcliff, ele se apaixona por Catherine e aí eles têm um relacionamento muito conturbado, enfim. Bem, e sinceramente ele é aquele tipo de personagem que as pessoas amam odiar, odeiam amar, enfim, é muito controverso tudo aqui, tá? E o diálogo que ele começa aqui no capítulo de inícios são de estudantes conversando sobre Heathcliff. Um falando que o Heathcliff é muito cruel, outro dizendo que não, que ele é uma vítima do que aconteceu com ele, enfim. Gente, quantas vezes nós nos pegamos falando de personagens como se eles existissem na vida real, sabe? Imagina a gente conversando, assim, às vezes a gente aí que é bem aqui dessa parte de rede de leitura, né? Às vezes a gente se empolga tanto falando de algum personagem, que é como se aquela personagem existisse. Às vezes existem pessoas que dizem assim, nossa, eu amo, aí fala o nome de fulano, ou então, nossa, aquele é odiável, não sei o que lá, né? E como a gente entra muito nisso, né? Às vezes a gente acaba esquecendo que são personagens, são fictícios, né? E eles realmente, assim, trazem reflexões sobre nossos relacionamentos humanos, reais, sim, mas não existem de fato, né? Por um lado que pena e por outros que bom, né? Dependendo da personagem, né? Meu Deus. Mas vejam, né? Como às vezes a gente acaba fazendo nossas análises, inclusive até aí, né, falando se o personagem é bom ou se é ruim, por isso que eu até comentei sobre isso mais cedo aí com vocês. Mas assim, eu comecei a me lembrar de outros tantos da literatura, né, eu acho que aí como nós estamos num momento muito falando sobre Machado de Assis, em virtude de algumas situações aí que Machado acaba aparecendo mais na mídia, né, vejam, quem aqui nunca ouviu falar, pode não ter lido Dom Casmurro, mas todo mundo já ouviu falar do negócio de traiu ou não traiu, né? Até parece que a Capitu realmente existiu, né? Assim, nossa, quem é Capitu? Outro caso também que eu acho engraçado, por exemplo, eu, né, sou professora. Quando eu chego na escola, que eu vou dar aula de alguma coisa, tem um trecho, um fragmento aí que trata do Sherlock Holmes, que eu falo, detetive. Tem pessoas, de alunos que dizem assim, mas ele existiu, né, prof? É um personagem que diz, não, era uma pessoa e aí virou personagem para um livro, não sei o quê. Não, gente, não existiu, é personagem, é fictício. E aí é aquilo, né, como, meu Deus, então às vezes a gente acaba, né, se apegando tanto e a gente acaba achando que aquilo ali de fato existiu. E ele já começa o livro aqui, o capítulo inícios, nesse tom, né, que a gente se apega mesmo ao que a gente vai lendo, né, o texto literário, ele realmente nos envolve, quando nós gostamos, ele nos envolve, quando nós não gostamos, ele também nos envolve pelo outro sentimento, né, que é aquela coisa de, não gostei e tal, mas realmente, gente, ele vai acabar nos envolvendo, né, uma história que vai acabar nos fazendo pensar, nos aproximar de alguns personagens, do enredo, enfim, né, mas aí que tá, ele começa já nesse tom, mas é necessário ir um pouco além disso. Não quer dizer que aquele estudante que disse que o Heathcliff era odioso e não sei o que não gostava dele, que ele está certo.
E também não quer dizer que o outro que diz que não, que ele é uma vítima, que ele está errado, né? O que quer dizer é, nós precisamos aí afinar essas técnicas, essa estratégia de dizer, tá, e sobre a história em si, o livro, por que será que o Heathcliff foi pensado, construído, elaborado para ser daquela forma, né? O que será que comunica com a história inteira? Olha, e falando honestamente, gente, pensando agora nisso, pensando no Morro dos Ventos Uivantes, olha, Heathcliff tinha que realmente ser daquele jeito. Mas enfim, isso aí é um papo para um outro dia, quem sabe, né? Bem, aí o que eu fiz? Pensando nisso, pensando em tudo que eu li aqui, todas as referências que traz, né? Eu cheguei a comentar com vocês que faz assim, né? Umas análises sobre alguns livros, mas acho que eu nem falei quais eram os livros, né? Mas, gente, aqui no livro do Como Ler Literatura, a gente encontra algumas referências aí a clássicos como Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. A gente também tem até referências bíblicas, ele traz ali uma análise do começo, ó, veja, o capítulo é sobre inícios, né? Então ele fala aí sobre o começo da Bíblia também, que é Gênesis, né? Então tudo isso ele vai trazendo. Traz algumas referências a Shakespeare, traz o famoso, né, a famosa Revolução dos Bichos também, do George Orwell, traz outros livros, traz Moby Dick, né, o próprio Morro dos Ventos Uivantes. Então, gente, ele é recheado de grandes referências. Então, assim, se você não leu ainda algum desses, tem interesse em ler e acha que vai, ai, nossa, vou pegar algum spoiler ou coisa, gente, nossa, acho que vale tanto aqui a leitura, que aquilo que você pegar, que for considerado algum spoiler, talvez vá mais, sei lá, te dar mais interesse, sabe? Te motivar mais ainda a ler. Sei lá, penso eu, tá? Espero que seja isso que aconteça. Mas, enfim, eu estava lendo e fiquei pensando, olha só, tem alguns inícios que eu já li que eu pensei, nossa, ficou muito bom. Ano passado, eu participei de uma leitura coletiva com uma amiga minha, a Renata, e a gente leu este calhamaço aqui, que ficou assim como um dos meus favoritos, que é David Copperfield, do Charles Dickens. Gente, este livro nossa, eu não posso falar coisas ruins. É assim, ó, tem gente que não gostou, ó, tem gente que não gosta tanto assim, mas eu gostei. Agora eu vou além da questão do gostar e vou partir para o início mesmo, como é que foi o início dessa história. Gente, fica aqui mais uma vez minha sugestão. Se vocês querem saber um pouco mais sobre David Copperfield, me avisem aí nos comentários, que aí, quem sabe, saia um vídeo só sobre David Copperfield. Aí eu posso falar mais sobre a história em si, sobre tudo, todas as percepções que eu fiz. Eu sei que é um calhamaço, eu vou tentar fazer isso caber em um vídeo, né, que não dure tanto tempo. Mas, enfim, se for do interesse de vocês, me falem sobre isso nos comentários. Mas eu vou aqui me ater apenas ao início, que é o que está ali no capítulo do Como Ler Literatura, e eu vou falar então do início que eu achei que foi um início que me chamou muita atenção em David Copperfield. Olha só, são muitos capítulos, né, de David Copperfield, e aqui, primeiro que o primeiro capítulo é Nasço. Então, já aqui, gente, no primeiro capítulo, a estratégia de escolher ali é uma jornada de alguém, né? É um romance de formação. É um romance de formação tendo como personagem David Copperfield. Então, assim, quando tem ali o primeiro capítulo, Nasço, como é forte a gente já pensar que vai começar uma história que a pessoa está de fato nascendo. Então, um romance de formação desde o nascimento do nosso protagonista, né? Aí eu tinha pensado no arco todo, mas enfim, não vou falar mais sobre isso, vamos fechar aqui, né? Só vamos ficar no Nasço. Nasço, e aí, olhem só este começo, gente, este começo, vou ler a parte inicial para vocês e olhem só, vai ficar aparecendo na tela. Se serei o herói da minha própria vida, ou se essa posição será ocupada por alguma outra pessoa, é o que estas páginas devem mostrar. Para começar minha vida com o começo de minha vida, registro que nasci, conforme me informaram e acreditei, numa sexta-feira, à meia-noite. Notaram que o relógio começou a bater as horas e comecei a chorar simultaneamente.
Gente, que lindo, né? Olha só, aqui é um relato em primeira pessoa, né? Ele começa mesmo, os verbos estão todos aí situados nesse narrador em primeira pessoa, e ele começa aqui já dizendo, olha, se eu vou ser ou não esse herói da minha própria vida, essa posição aí, né, quem vai dizer isso são as páginas. Então é como se fosse, vejam, é um início que é como se fosse um convite. Leitor, venha, né? Se eu vou realmente ser o grande herói, são estas páginas aqui que vão dizer por mim. Então aqui está a minha história, conheça a minha história. Nasço, começo, né? Eu começo a minha vida, o começo de tudo. Eu nasço, eu começo, né? E aí a partir daí, gente, ele até coloca o horário, o dia, como assim disseram a ele, né? E ele fecha aqui com a parte em que ele coloca que assim que o relógio começou a bater as horas, ele começou a chorar e ele nasce à meia-noite. Então assim, gente, é aquela coisa do nascimento, né? O nascimento de uma história, o nascimento de uma pessoa, o nascimento de um herói, né? Então, vejam, aqui esse começo de David Copperfield faz todo sentido com a história em si que a gente vai conhecer. E o último que eu li, acho que, não, o último, esse aqui foi o penúltimo livro lido por mim, tá? Que é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. É outro livro, esse aqui também eu li no Clube Trio da Leitura, tá, gente? Recebi também da editora Faro, então aqui vocês têm dois livros que eu recebi, dois clássicos que eu recebi da editora Faro. Este livro é bem famoso, né, o Retrato de Dorian Gray, por tudo que a gente já sabe sobre a história em si, sobre as polêmicas envolvendo o autor, enfim. Quem quiser que eu faça um vídeo depois sobre o Retrato de Dorian Gray, é só deixar lá nos comentários, tá, pessoal? Mas vejam só, além de tudo da história, que tem muita coisa, né, de Retrato de Dorian Gray, mas o que eu vou trazer pra vocês e que realmente eu destaquei assim que eu comecei a ler foi mesmo o início, tá? Então no capítulo 1 a gente tem isso aqui, ó. O estúdio estava impregnado do forte cheiro das rosas. Quando, por entre as árvores do jardim, passava a leve o vento fresco, entrava pela porta aberta o odor dos lilazes, de mistura com o perfume mais sutil das madressilvas. Gente, eu achei esse começo como se fosse assim, um desenho de uma, sabe, um desenho maravilhoso de uma obra de arte, assim. É como se eu estivesse vendo uma pintura. Imagina só, eu estou entrando num lugar em que eu estou tendo ali, que é um lugar florido, bonito, sabe? Então assim, eu fui por aí, é como se eu estivesse dentro de um grande ornamento, assim. O que tem tudo a ver com a ideia do Retrato de Dorian Gray, né? Com essa questão da estética, de que tudo tem que ser realmente belo, aprazível aos olhos, enfim. Mas era isso, gente. Aqui estão, então, alguns inícios que eu comentei com vocês e que trata também da ideia do que é o início de um capítulo, né? O início de tudo, o início de uma história, o início de uma produção aí literária, tá? Então, assim, aqui também a gente encerra, né, o primeiro capítulo, falando de inícios, para que a gente possa ir para o próximo, então, o próximo vídeo, que vai ser personagem. E eu já estou bem empolgada, apesar de nem ter começado a ler ainda, vejam só, né? Mas eu estou empolgada que eu estou pensando, será que vai falar de personagem? Vai falar de personagem, é claro, né? Mas estou pensando, será que daí eu posso pensar em alguns personagens que eu já, né, que eu mais me interessei por algum motivo? Quem sabe? Então é assim, né? Estou interessada, acho que vai dar muito certo. E eu espero vocês para o nosso próximo vídeo dessa sequência aqui sobre como ler literatura, de Terry Eagleton. Até o próximo, pessoal. Espero vocês.